Bom dia para todo mundo que está aqui na sala. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Michel Jatobá, sou arquiteto de soluções aqui na F-Câmara Consultoria. Trabalho na área de divisão e inovação, na divisão de inovações. Tá? Sou especialista em Microsoft Azure e sou MCSA em Office 365. Tem meu site aí, micheljatobá.com.br. Quem quiser ver algumas novidades, artigos, só entrar lá que tem algumas coisinhas novas lá. Bom, hoje eu vou falar um pouco o que é o MS, tá? O que é o Enterprise Mobility Suite, que é essa suíte da Microsoft, que muitas empresas têm adquirido aí nesses últimos meses, né? Bom, o que é o MS? O MS é uma solução que abrange o seu departamento de TI, com os usuários trabalhando com o seu próprio dispositivo. Além disso, eles tornam uma maneira mais fácil e econômica de adquirir serviço em nuvem, tá? Pensando em segurança e na facilidade de administração. Hoje, 80% das empresas, até mais que isso, né? Algumas empresas até incentivam, dão um valor em dinheiro para o funcionário comprar um celular. E esse celular ele tem como data com a empresa. E ele é um celular pessoal dele e é um celular que ele utiliza com as... voltar lá. As empresas compartilham, né? Ela pega um valor, dá para esse funcionário compra um dispositivo e é um dispositivo pessoal para ele, né? Mas ao mesmo tempo ele vai utilizar algumas coisas da empresa. Ou a maioria das empresas já agrega o seu próprio dispositivo. Hoje em dia tem muitas empresas, muitas consultorias que eles deixam você utilizar o seu próprio notebook e o seu próprio celular e você compartilha arquivos, planilhas, vários dados, né, importantes da empresa, e você compartilha no seu próprio dispositivo. Como funciona essa suíte? Né? Essa suíte ela funciona com 3 tecnologias da Microsoft. As 3 estão hoje no Azure, tá? É o Microsoft Azure AD Premium, o RMS, que é o Right Managed Services, e o Microsoft Intune, que está em fase de mudança. Semana passada começou já algumas mudanças. Creio que até o final do ano aí ele já vai estar com até um outro nome. Vou começar falando do AD Premium. O que o AD Premium traz para você, assim, para sua empresa, para sua organização? Ele te dá a possibilidade de você ter uma identidade híbrida e gerenciamento de acesso. Então você vai ter um único usuário e uma única senha para várias aplicações. Tá? Você tem um reset de senha no portal. Você consegue resetar a senha pelo seu próprio dispositivo ou pelo portal, que ele já reseta a senha do seu AD. Então, na hora que você for logar na máquina, ele já vai estar com uma senha nova. Tá? Ele possibilita a gestão de grupos. A gestão de grupos hoje, você pode tirar esse peso do departamento de TI e deixar com o próprio... Tem o departamento aqui de inovações e tem o nosso gestor e o gestor que faz a gerência desse grupo. Ele pode adicionar ou pode remover quem ele quiser. Ou ele pode delegar para alguma outra pessoa do grupo também poder fazer isso. Ou, dependendo, todo mundo pode ter livre acesso de colocar e retirar o usuário do grupo. Tá? No AD Premium também você tem centenas de softwares lá, né? Softwares como serviço. Tem Skype, Dropbox, tem bastante, eles têm cerca de 10 mil aplicações, tá? Então tem bastante aplicações que você pode compartilhar. Eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês aqui. Relatório de segurança. Você também consegue ter um relatório de segurança da onde a pessoa acessou, quando a pessoa resetou a senha, se a pessoa deu um wipe no celular, você consegue ter esse tipo de relatório. O Single Sign-On, né, que é o acesso único com único usuário e senha. E o Multifactor Authentication, que também está em fase de mudança. Ele está ficando melhor do que ele já era, né? Então você consegue ter mais segurança agora em multi-autenticação. Bom, o Microsoft Intune, ele funciona
o que que ele faz? Ele faz a gerência de dispositivos, tanto como de tablets, notebooks, computadores, desktops, como de celulares, suporta várias plataformas, Windows, Windows Phone, iOS e Android. Com ele você consegue fazer gerenciamento de aplicativos, você cria aplicativos tanto se a sua empresa tem algumas aplicações que ela desenvolveu e quer disponibilizar para os usuários ter essas aplicações no seu próprio dispositivo, é possível, ou você pode compartilhar um Dropbox for Business e compartilhar com alguns usuários da empresa, você consegue fazer essa gerência, tá? Você consegue também fazer um wipe seletivo de celular, de aplicativo. O usuário entra na empresa, ele vai ter lá as políticas que vai ser definida para ele e ele vai ter algumas aplicações que são da empresa. Então, automaticamente, quando ele logar com o usuário e a senha dele no dispositivo, essas políticas vão ser implantadas no celular dele e ele vai ter acesso àquelas aplicações da empresa. Aí, se o funcionário trabalhou lá um tempo, ele foi mandado embora, a gente dá um wipe seletivo, ele remove apenas aquelas aplicações e os documentos, os dados que estava alocado no dispositivo. Então hoje você consegue fazer essa gerência, tá? Ou se for roubado, alguma coisa do tipo, você consegue dar um wipe full, que aí ele zera o aparelho de fábrica e remove todas as aplicações que estão no dispositivo. Então você tem essas duas opções, né? E se você tiver o System Center dentro da sua organização, você consegue fazer a gerência também de servidores. Consegue fazer aplicações, update, entre várias outras aplicações, tá? Bom, o que o RMS, né, o Right Managed do Azure, como ele funciona? Ele é bem parecido com o Right Managed que tem hoje no Windows Server, só que a ideia dele é diferente. Ele protege dados. Não protege um arquivo. Se você passar um arquivo para alguém, essa pessoa pegar e deletar, vai perder o arquivo, tal. Mas ele protege os dados que estão dentro do arquivo. Isso que é bom frisar que ele protege os dados e ele não protege aquele arquivo que você passou, que é impossível deletar. Não, ele vai proteger os dados que estão dentro dele, tá? E esses dados você consegue na política, se o usuário está lá, ele colocou o celular dele da empresa, você consegue bloquear que ele não copie para um WhatsApp, você consegue bloquear para ele que ele não consiga mandar para outro e-mail, ele não consegue anexar esse arquivo, ele só consegue ler no dispositivo ou editar alguma coisa, só que ele não vai conseguir passar para nenhuma outra organização ou algo do tipo. Tá? E ele também consegue integrar com várias aplicações nativas, né? Que hoje a Microsoft tem N ferramentas para criar aplicações aí para apps para dispositivos móveis, né? Bom, como que é o funcionamento dessa suíte? Hoje pensando num ambiente on-premise, você não tem nada na nuvem, como é que seria esse funcionamento? Hoje você tem lá seu Windows Server, seus diretórios internos, tá? E aí você contrata um Office 365, um Azure ou algum serviço de nuvem e você queria fazer essa integração. Com o Microsoft Azure AD Premium, você consegue fazer essa integração da suíte e se tornar uma suíte, uma identidade única. Vai ter lá um AD Sync rodando para fazer ele vai levar os seus usuários para a nuvem, né? E quando ele leva para a nuvem, se torna uma única coisa. Então, todo o serviço de nuvem que você tem lá, como o Office 365, o Azure, ou os serviços que você tem, ele vai se tornar uma única identidade. E tem hoje o Multi-Factor Authentication para trazer mais segurança para você na hora de logar no seu e-mail ou logar no seu OneDrive e assim por diante. Bom, o que é a identidade híbrida? A identidade híbrida, a experiência do usuário, ela é enriquecida, né? Através de uma única identidade. Então, hoje,
dependendo das organizações, um usuário, né, ele tem um cara que é desenvolvedor, ele tem acesso a um banco de dados, e nesse banco de dados ele tem um usuário e uma senha, e aí ele tem acesso a um outro servidor que ele tem também um outro usuário e senha, aí o e-mail dele tem um usuário e senha, e com esse pensamento da ferramenta, com essa suíte do MS, ele vai ter um único usuário e uma senha para todas as aplicações, né? É a unificação da nuvem pública com o ambiente local, né, que a gente hoje chama de nuvem híbrida, que já tem a nuvem híbrida com o Office 365 e o ambiente on-premise. Hoje é possível ter isso daí também com o Azure, tá? É a solução integrada da identidade para reduzir risco de toda a organização, porque o porquê disso, né? Às vezes, bom, com esse crescimento de cada dia mais todo mundo utilizando o seu próprio dispositivo, é muito fácil configurar um e-mail. Se a organização não tem uma segurança boa que bloqueia, ninguém pode utilizar e-mail, a pessoa vai acabar configurando, vai pegar planilhas importantes, vai estar dentro do dispositivo da empresa, e se essa pessoa sair da empresa, como é que fica? Então, a ideia disso daí é te trazer segurança, porque você vai ter os seus dados fora da empresa e ao mesmo tempo dentro da empresa, né? Então, isso daí vai ser o foco da suíte do MS, né? Segurança, facilidade de administração. Bom, aí ele reduz o gerenciamento de múltiplas identidades, né? Então, ele reduz aquele monte de usuário, aquele monte de senha para uma única coisa. Vou mostrar aqui um PPT mais ou menos como é que ele funciona aqui. Como é que é a identidade híbrida. Hoje tem o usuário, né, e o departamento de TI. O departamento de TI passa lá o ID do usuário. E esse usuário ele tem, ali em nuvem pública, se você reparar, ele tem várias aplicações e muitas senhas, né? Com o funcionamento dessa camada do MS, ele vai ter lá uma nova aplicação, né? Uma nova aplicação em nuvem, que seria mais um usuário e mais uma senha para ele. Com a suíte do MS, ele vai ter uma nuvem pública, né? E ele vai ter um único usuário e senha para tudo. Então ele vai ter uma única identidade para se autenticar em todas as aplicações, tanto na nuvem, tanto que ele tem na software como serviço, como ele tem on-premise, ele vai ter uma única gerência ali, um único usuário e uma senha. E aí, se ele esqueceu a senha, hoje normalmente liga lá no helpdesk, reseta minha senha, ou abre um chamado na ferramenta para resetar a senha, funcionando, né? Esqueci a senha tal, ou domingo preciso utilizar preciso acessar um banco lá que parou, mas não estou conseguindo acessar, que minha senha expirou. Eu devia ter trocado ela na sexta-feira, mas acabei esquecendo e passou. Com o MS implantado, o usuário tem essa gerência, ele pode fazer o reset de senha de várias maneiras. Ele pode ter cadastrado perguntas, ele pode ter cadastrado SMS, ele pode ter cadastrado lá um que ligue para mim, ele pode ter várias opções para ele resetar a senha. Então, tira um pouco do peso do departamento de TI e dá essa auto-experiência para o usuário, que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia. Todo mundo tem o seu próprio e-mail, tem o seu próprio Skype, né? E cada um ali tem uma senha. Você tem uma senha para o e-mail, tem uma senha para o Skype, tem uma senha para outro e-mail, porque a gente não tem essa mobilidade que é essa ideia empresarial. Aí você esquece a senha de um, esquece a senha de outro, você vai lá mesmo, reseta, esqueci, vou lá, reseta. Então, essa é a mesma ideia, só que pensando no ambiente dentro de uma organização. Adiciona um dispositivo, vai lá, tem um software, um aplicativo que chama Company Portal, que é um aplicativo da Microsoft que está disponível para Windows Phone, iOS e Android. Aí o usuário vai colocar o usuário dele, o ID dele e a senha. Automaticamente, esse dispositivo vai lá no Windows Azure, no AD Premium, ele vai verificar as políticas e o que ele tem de aplicações liberadas para ele. E aí ele vai fazer a descoberta e volta para o dispositivo. Aí ele vai falar para o usuário, esse aplicativo aqui é a instalação requerida. Então, você vai ter que clicar lá,
ele vai instalar para você e você vai ter esse software disponível no seu próprio dispositivo. Tá? Bom, aí entra aquele peso e aquele medo. Imagine uma pessoa que trabalha no financeiro e tem várias planilhas, tanto no notebook como num tablet ou no próprio celular, que fica ali, tem algumas planilhas importantes, com dados importantes, e é roubado, né? Hoje, o usuário, se é roubado alguma coisa do tipo, fica meio que na mão que não tem o que fazer. Tipo, eu não tenho, ó, meu computador estava aqui e eu não tenho nenhum backup, né? Porque a gente não pode nem pensar em backup nessas horas, tem muitas coisas importantes que pode afetar a organização. Então, hoje é possível o usuário fazer o reset de senha ou o reset do dispositivo ou o próprio departamento de TI. Ele tem as duas opções. Ele pode contatar o departamento de TI para fazer o wipe no dispositivo, ou ele mesmo tem um acesso no portal que ele pode fazer esse próprio wipe no dispositivo dele. Eu vou mostrar aqui o gerenciamento dos dispositivos móveis. Tá? Autenticação única, com uma única identidade. O suporte múltiplo de dispositivos, você pode ter de 5 a 20 dispositivos. Tá? Acesso a aplicações e dados da empresa. E você pode desfrutar de uma coexistência única. Como é que funciona esse gerenciamento de dispositivos, né? Pensando no usuário e no departamento de TI. O que eu quero mostrar para vocês é pensando em ambos os lados, né? Pensando na gente, como é que eu só quero colocar meu usuário sem ver tudo funcionando, e do departamento de TI também, como é que é o funcionamento. Bom, aqui ele tem 3 dispositivos móveis e 2 computadores. Na hora que ele configurar o portal da empresa, né, que é o Company Portal, ele já vai lá, busca tudo aquilo que aquele usuário tem e aplica em todos os dispositivos. Aí, todos os dispositivos têm que estar num termo de conformidade, e esse termo de conformidade, cada empresa impõe de uma maneira de como que vai ser implantado essa política para o celular entrar em conforme. Então, se a empresa fala, eu não quero correr risco, então eu não quero que o celular de um funcionário tenha um jailbreak, e nem se for um Android, se for root, ele não vai entrar no termo de conformidade. Então você consegue ter esse tipo de segurança também, tá? na própria política do Intune. Aí a mesma coisa, aqui ele mostra se foi roubado alguma coisa, né? Se foi roubado o celular, o usuário entra em contato com a empresa, e a empresa que faz a limpeza dos aplicativos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do RMS, assim, como é que ele funciona e qual que é a ideia. Eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido, assim, só para tentar mostrar para vocês um pouco do painel, como é que funciona. Eu vou fazer uma demo aqui no meu celular, para vocês também, para ficar tudo certinho. Bom, o Azure Write Manager, ele te dá um acesso condicional para os recursos da empresa. Então você tem acesso a documentos importantes que são são muito valiosos para a empresa, e assim, saiu para fora, se for roubado alguma coisa, às vezes pode prejudicar a empresa. Tá? O compartilhamento seguro de dados, você consegue ter essa própria gerência de eu vou compartilhar esse documento com uma pessoa e essa pessoa não vai compartilhar com ninguém. Consigo dar prazo para essa pessoa ficar com esse documento. Tá? E esse fácil gerenciamento de controle, né? Então, é fácil para um cara que está ali hoje, que está ali no departamento de TI, ter essa administração, né? Não precisa ficar se preocupando com N coisas, que ele sabe que aquele usuário ou aquele departamento tem aquelas políticas aplicadas, está todo mundo certinho, ele consegue ter aquela gerência se alguém for roubado ou alguma coisa do tipo. Se a pessoa vai passar um documento para alguém, também consegue ter as informações, consegue ter relatório, tudo certinho. Como é que é o compartilhamento dele interno com o compartilhamento externo? Com o RMS ativado, eu faço um compartilhamento aqui com alguns colaboradores, né? Posso fazer um compartilhamento aqui com o Edson,
ou com o Eduardo, né? Fazer um compartilhamento aqui com eles, eles vão ter acesso ao documento e mais ninguém. Se for um compartilhamento externo, eu consigo fazer esse compartilhamento também. Eu vou compartilhar com alguma outra organização, está aqui o documento, consigo fazer esse compartilhamento para aquela pessoa ter o acesso à leitura, ou ele vai poder editar e ler o documento, ele não pode imprimir. Se ele tentar tirar um print da tela, ele também não vai conseguir, porque o meu documento está com essas políticas aplicadas, tá? Aí tem os dispositivos, que ele pode ter em vários dispositivos no mesmo documento. E aí o que eu falei lá no comecinho, um pouquinho lá do RMS, os dados criptografados, né? Então, ele protege os dados que estão dentro dos documentos. Ele não protege o documento, ele protege os dados, tá? O direito de gerenciamento, que isso daí fica com o próprio colaborador, ou ele pode ter uma gerência acima dele que faça esse tipo de gerência, mas normalmente fica com o próprio colaborador. E as políticas que são aplicadas em cima de cada documento. Tá? Bom, a colaboração segura com o RMS, como é que ela funciona? Como que é a ideia do RMS protegendo os dados? Tá? A Amanda criou um documento e ela vai compartilhar esse documento com o Pedro. E o Pedro vai colocar, ela colocou lá que o documento expira em 5 dias, que eu recebo um e-mail de notificação quando ele abrir aquele documento e ele só vai ter permissão para leitura. Tá? Ela envia esse documento para o Pedro, o documento faz a validação lá no RMS, aí o Pedro recebe o documento, loga lá com o usuário dele, o usuário dele é um usuário que a gente só... Igual a gente compartilha hoje no OneDrive, você só coloca um usuário, a pessoa quando for logar na conta dela, ela consegue acessar com o usuário dela. E aí, beleza, o Pedro acessou, ele leu o documento, eu recebi um e-mail de notificação que o Pedro leu o documento. Aí o Pedro quer compartilhar esse documento com a Paula, só que a Paula não tem permissão para ver esse documento. Aí ele passa o documento para a Paula tenta acessar, automaticamente eu recebo um e-mail que a Paula está tentando acessar o documento. Então você consegue ter essa gerência de documento, que isso hoje é muito importante, pensando no mercado de cloud e o jeito que as coisas estão andando, porque entrou na empresa, se alguém entra, sai, leva um monte de documento junto com o aparelho, porque vai receber por e-mail documentos em anexos, faz o download e acaba esquecendo no aparelho e por lá fica, né? Então, a ideia da suíte, o funcionamento dela no geral, é fazer essa proteção de dados dos documentos, né? Então, é bem interessante, porque você vai, ao mesmo tempo que você está protegendo os dados, automaticamente, se o colaborador sai da empresa, na hora que você dá um wipe seletivo, ele vai remover os aplicativos e vai remover os documentos que estão no aparelho do colaborador. Então isso daí é bem interessante. Bom, hoje tem 3 tipos de RMS, né? O funcionamento só da suíte do RMS. Tem o Cloud Reading, que você tem um ambiente on-premise e tem quase todo o seu ambiente na nuvem. Então você tem lá seu AD Premium, o Azure RMS, o Azure Key Management e o Office 365. Então você só vai configurar lá na sua nuvem pública o que você quer de documento, como é que vai configurar, quem é que vai ter acesso, e automaticamente vai fazer a gerência com seus usuários internos. Se você já tem configurado o RMS num server 2012, aí se chama um Cloud Accepting, né? Que é um outro modelo de nuvem, que aí você tem vários documentos internos como SharePoint, Exchange, um file server, e você quer que essas documentações que estão ali no seu ambiente interno seja protegido pelo RMS do Azure também. Então você vai criar um conector do seu RMS on-premise para o RMS do Azure, e lá em cima ele faz essa jogadinha. Então ele vai compartilhar lá os seus arquivos e vai fazer a proteção para você.
E tem o terceiro tipo de nuvem, que é o seu ambiente todo on-premise, que é o Cloud Reluctant. E nele você só vai ter o Azure AD Premium. Então você só vai ter o Azure AD Premium para fazer a gerência desse usuário que vai ter essas licenças rodando no RMS. Bom, vou fazer uma demo aqui para vocês. Vou mostrar um pouquinho do portal. De vocês aqui, quem trabalha na parte do departamento de TI ou quem é o usuário final? Ah, legal, Edson. Vou mostrar assim que só para ter uma base aí de quem. Ah, beleza. Obrigado, Eduardo. Bom, Você já conhece o painel do Windows Azure? Se quiser abrir o microfone para falar, pode abrir, tá? Ah, ok. Tá. Bom, esse daqui é o painel do Microsoft Azure. Quando você adquire o EMS, só a licença do EMS, normalmente esse painel não tem todas essas features que tem aqui, tá? Quando você adquire, ele só vem com settings, o Active Directory e o All Items. Então ele não vem com todas essas features. Tá? Bom, vou mostrar aqui. Esse daqui é o Active Directory. Esse daqui foi eu que criei. Então é um AD que eu criei lá na nuvem. E aqui eu tenho o meu AD, tenho o meu Multifactor Authentication e tenho o meu Right Manager. Meu multifactor aqui eu consigo controlar e configurar da minha maneira, do jeito que ele vai funcionar, como é que vai funcionar as ligações para o funcionário, como é que vai ser enviada as mensagens SMS. A gente consegue ter um controle. Eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona o painelzinho também. E aqui o RMS aqui é só, no painel do AD, é só aparece ele para ativar, mas tem um outro portal que eu vou mostrar para vocês que ele faz toda a gerência dos arquivos, tá? Bom, esse daqui é o AD Premium. Recentemente atualizou aqui o dashboard dele, tá bem diferente. Então aqui você já consegue ter alguns status de funcionamento, como é que tá, quem resetou a senha nos últimos dias, então foi 18 pessoas aqui, nos últimos 30 dias, 18 pessoas resetou a senha. Quem é que registrou a senha foi 117. Então esse painelzinho aqui tá novo, tá em preview ainda, ele vai mudar ainda um pouquinho, vai ficar bem legal, né? E aqui ele até mostra, tem até uns artigos da própria Microsoft que você consegue já integrar o seu Windows 10, o seu notebook, diretamente no seu AD Premium, sem você ter que ter uma VPN local, você consegue ir diretamente lá. Depois eu mostro aqui no meu notebook que eu estou com minha conta adicionada aqui no Windows 10, eu vou mostrar para vocês também. Bom, aqui é a parte dos usuários, que é bem parecida com o Office 365. Então aqui eu tenho todos os usuários que estão sincronizados. Vou puxar meu usuário aqui. Ó, o meu usuário ele está integrado com o meu AD. Então eu tenho o meu usuário que está aqui no meu ambiente local e ele está fazendo, ele roda tem uma máquina rodando DIRSync que faz a comunicação diretamente com o AD Premium e faz a comunicação de senha entre outras coisas com o meu usuário. Tá? A parte de grupos, que é a mesma coisa também dos grupos de segurança. Aqui no caso, esses grupos que estão aparecendo aqui no meu, que está aparecendo Office 365, é que eu tenho um DIRSync rodando com o Office 365 e o próprio AD Premium, ele faz a busca no meu Office 365 desses grupos. Então ele está trazendo de lá. Então ele vai do último lugar que ele viu. O meu usuário ele está vindo por um outro DIRSync que está rodando diretamente para o AD Premium. Tá? Por isso que tem essa diferença aqui. Bom, a parte de aplicação
que eu tinha comentado com vocês. Aqui tem algumas que eu já deixei pré-configuradas, tá? Então tem o Box, tem o Dropbox for Business, tem o Dynamics CRM, Facebook, tá? O Intune, o Office 365, o Yammer, o OneNote, o Skype e o Zambian. Esse Zambian é uma aplicação interna aqui da F-Câmara que está funcionando como aplicativo aqui, tá? Parte de domínio é bem tranquila, vai registrar o domínio lá no AD, no seu portal, faz a verificação, beleza, vai definir qual que vai ficar como primário. Essa parte de domínio é bem tranquila. A parte que é mais interessante aqui no AD Premium, aqui é onde você faz a configuração e ele verifica e vê como é que está essa configuração. Então aqui eu tenho 4 domínios verificados, ele está ativado aqui com o DIRSync, o último sync foi há 1 hora atrás. Tá? A parte que é mais importante, assim, que você configura no AD Premium, é essa parte de configuração, onde você coloca um nome para o seu AD. Tá? Aqui você configura, personaliza fundo, coloca nome, logo, banner, você consegue colocar tudo isso daí. Então você vai ter uma página personalizada, diferente da página que tem hoje do Azure e do Office 365, que é aquela página paradinha lá e você não consegue personalizar. Com a AD Premium você consegue personalizar, deixar tudo bonitinho. Aí aqui tem as configurações para reset de senha no portal, para restringir algumas pessoas que vai fazer reset de senha. Aqui o meu usuário ele tem 4 tipos de autenticação. Então, o meu usuário tem lá por telefone, por telefone fixo, celular, por um e-mail alternativo que não é da organização, que é o e-mail pessoal dele, e por perguntas. Então você tem esses 4 tipos de segurança para passar para o usuário. Então ele tem 100% de chances de, se ele esqueceu a senha, ele vai conseguir dar um reset. Ele não vai ficar parado por eu esqueci minha senha e não consegui resetar. Tá? Aí tem algumas configurações que são internas, parte de setup para ele fazer a configuração é esse link, que é um link diretamente do próprio Azure, que é esse akms.ssrpr setup, que é nesse link que ele vai fazer as configurações das perguntas, dos telefones, da confirmação de e-mail. Aí tem a preferência que você pode disponibilizar em outras línguas também. Pode disponibilizar para o usuário ver o portal dele em português ou em inglês. Isso daí é possível. Ainda não tem em espanhol, mas no futuro breve a Microsoft vai colocar mais línguas aí para disponibilizar para outras línguas, né? E aí tem o Multifactor Authentication, que é um outro portal que não antes, uns 8 meses atrás, esse portal era aqui no próprio Azure e agora eles mudaram, agora é um portal separado. E aqui a configuração de devices, quantos devices o usuário pode ter, tá? Então ele pode ter até 20, mas no meu Intune eu configuro ele só para ter 5, então ele pode até ter 20 dispositivos cadastrados, mas que vai estar fazendo a gerência é só 5. Tá? E hoje quem tem algum ambiente, se tiver já algum ambiente de proxy, alguma coisa, você consegue criar os conectores aqui diretamente no próprio portal e já integrar ele diretamente com o seu ambiente interno. Então é mais uma facilidade que o AD Premium pode trazer para você. Recentemente agora eles liberaram o Identity Manager Report. Só fazer o download e fazer a configuraçãozinha dele que você consegue ter o report de tudo que você tem, todas reset de senha, quando o usuário alterou a senha, se tentaram invadir ou se, vamos supor, então pegaram o usuário de um colaborador, pegaram o meu usuário Michel e lá de Uberlândia estão tentando acessar esse e-mail. Você consegue ver que alguém de lá de fora de São Paulo está tentando acessar o e-mail da organização. Então você consegue ter essa gerência bem segura, né? E aqui você consegue colocar alguns IPs públicos aqui, que também é bem recente no AD Premium.
Bom, mostrei um pouco da D Premium, vou mostrar agora o Windows Intune. Só estou dando uma relogada nele aqui novamente. O único navegador que vai funcionar. Tá vendo? Essa configuração que eu passei para vocês. Eu tenho acesso ao portal do Intune, ao portal do Azure e ao portal do Office 365. Só que como está configurado uma suíte aqui no meu ambiente, eu vou ter essa configuração. Então, eu tenho o meu próprio portal aqui todo personalizado, com o logo da empresa, tal, tudo certinho. Tá? Isso hoje não é possível se você não tiver um ambiente de ADFS ou se você não tiver o serviço do AD Premium, que é o AD Premium que disponibiliza esse tipo de configuração. Bom, esse daqui é hoje o meu ambiente, né? Então eu tenho lá 27 dispositivos, 11 Windows Phone, 8 Android, 3 Windows e 5 outros que são que não é conhecido pelo Intune, ele não reconhece o sistema e aí ele deixa como desconhecido. Então esse daqui é um dashboard que eu tenho aqui as políticas, teve 14 aqui que estão com problema de permissão de e-mail, que não tem permissão. Como o meu está configurado aqui diretamente com o meu Office 365, eu só libero para quem tem permissão para acessar os e-mails. Então, tem as nossas políticas de DLP, que está implantada no Office 365, e algumas pessoas aqui não podem ter. Então, esse daqui é o painel o dashboard, que você consegue ter um overview aí de tudo que você tem de políticas, tem alguma política com problemas, tem algum aplicativo com problema, tá? Aqui em grupos, você pode ter os seus grupos de segurança diretamente aqui, então você já consegue colocar os seus departamentos diretamente. O departamento de RH tem um tipo de política, o departamento financeiro tem outra política e por aí vai, você consegue já adicionar. Aqui eu criei um aqui só, Intune Device, só para fazer essa demo para vocês aqui. Então só tem meu usuário aqui que tem alguns dispositivos aqui configurado nele, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu tenho aqui um Android, um celular, tenho meu notebook, tá? Que está com Windows 10, tal, versão o último update que teve. Tem um Outlook, esse Outlook aqui é sabe, para Android tem um aplicativo do Outlook que ele consegue sincar várias caixas de e-mail, Exchange, Office 365, iCloud, e aí o próprio Intune faz a gerência, que eles chamam de aplicativo moderno. Então, ele colocou aqui para mim, ó, Michel Outlook é esse aplicativo que está instalado no meu celular. E aí eu tenho o meu outro celular, está numa outra versão também, e tenho o meu Windows Phone, que está parecendo que está excluído aqui, mas daqui a pouco a gente adiciona ele novamente. Bom, a parte de alerta aqui, eles quando vai ter algum update ou alguma manutenção, eles mostram, deixam aqui como um alerta, tá? Ou se vai ter alguma novidade ou alguma coisa do tipo, eles deixam aqui na parte de alertas. Bom, a parte de aplicativos, ela é bem tranquila. Aqui eu tenho alguns aplicativos, que nem esse Company Portal. Esse daqui ele não é para o Windows Phone, ele faz o deploy diretamente em computador, né? Em Windows 10, Windows 7, Windows 8. E daqui para baixo tem esses aplicativos aqui, ó, Facebook, Instagram, Skype, WhatsApp e o Word, que eu tenho. Esses aplicativos aqui, a minha empresa está compartilhando com o meu colaborador. Então, na hora que eu fazer a demo com o meu celular, vai ver que vai aparecer esses aplicativos aqui para mim, para eu instalar. Se não der para eu instalar esses aplicativos, que aqui eu só coloquei para instalar, eu não coloquei diretamente da loja para ele fazer o download. Então, como é só uma demo, só para mostrar como é que funciona tudo certinho, ele vai aparecer para mim aqui no meu dispositivo. E aqui é onde você cria as políticas de como tudo vai funcionar, né? Então aqui eu tenho as minhas políticas de configuração, que ele está configurado com o meu Office 365, então ele faz um Exchange Sync diretamente do meu Office 365.
Eu tenho uma política de e-mail para Android, para automaticamente, quando eu logar com a minha conta no dispositivo, ele vai pegar, ele vai fazer entrar na conformidade e ele só vai pedir para você colocar a senha. Uma vez que você coloca a senha, seu e-mail já está configurado e ele não vai pedir de novo para você colocar a senha. Caso você mude a senha, isso daí não tem como, ele vai pedir para você colocar a senha novamente. Mas automaticamente ele já vai trazer para você. Deixa eu abrir a política do Android aqui, só para vocês verem como é que é. O que, que ele vai trazer para o usuário. Isso daqui também é configurável, então aqui o que, que ele vai trazer? Ele vai trazer os contatos, o calendário, as tarefas e as observações. Então, se ele tiver isso daí configurado no Outlook da máquina dele, automaticamente vai se encalar com o celular dele e ele não vai perder. Então, os contatos que ele tem hoje no Outlook dele, automaticamente faz a configuração, faz ele lê diretamente no seu dispositivo. Então, isso é configurável. Se falar não, eles não pode ter o contato do Outlook deles, eles não podem ter o contato no dispositivo móvel. Então, só vem aqui remover e falar, o departamento tal não vai ter acesso a nada, só e-mail mesmo. Tá? E aqui eu tenho outras políticas para Windows Phone e para iOS. iOS acaba tendo uma vantagem entre os sistemas, né, que ele tem algumas vantagens, algumas configurações diferenciais aí na implantação de política. Que nem aqui para iOS, você consegue permitir que o usuário, que as mensagens sejam movidas para outra conta de e-mail. Então, se eu ticar aqui, o usuário pode mover. Se aqui não tiver ticado, ele não vai poder mover o e-mail. Ele vai receber um e-mail. Se ele tentar compartilhar com o e-mail pessoal dele, ele já não vai conseguir fazer isso daí. Ou se ele permitir que os e-mails sejam enviados de aplicativos de terceiro. Ele tem hoje o iOS tem o nativo dele, né? Mas se ele tentar instalar algum outro tipo de aplicativo para fazer a gerência de e-mail, ele não consegue. Isso daí é possível deixar configurado, né? Isso daí vai depender de cada organização e de como que ela quer fazer a gerência do usuário. E tem a política aqui de Mobile Security, né? Que é onde ele vai pedir para o usuário colocar a senha, qual a complexidade de senha que você quer para esse usuário. Eu quero que ele coloque um PIN ou quero que ele coloque a senha alfanumérica. Tá? Então você consegue exigir isso daí do usuário. Permitir senha simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 999, 000, isso daí ele não consegue. Se ele errar 11 vezes a senha, automaticamente ele vai fazer o wipe do celular. Ele vai ter que configurar de novo e, né? Ele pode colocar que a senha expira em 41 dias, lembrar histórico de senha, você consegue colocar e colocar aqui no caso eu deixei para ele lembrar históricos das últimas 5 vezes, para forçar o usuário a não colocar aquela mesma senha, né? E aí tem várias outras políticas, criptografia, você pode exigir que o usuário faça a criptografia, então automaticamente quando ele logar com o Android dele ou com o Windows Phone, automaticamente ele vai fazer a criptografia do celular. Ou, dependendo da empresa, se a empresa disponibilizar um dispositivo que tenha um cartão de memória e lá vai ter dados importantes também, vai estar tudo criptografado, porque caso se ele seja roubado ou alguma coisa, ele não consegue colocar o celular em outro computador e esse computador aí, ele não consegue, esse computador não consegue ter acesso aos dados. Tá? Aí tem a parte de malware, a parte de sistema que você pode permitir que ele capture tela ou não. Se ele tentar dar um print na tela, a tela vai ficar preta para ele, não vai aparecer nada. Tem algumas outras configurações de nuvem também, sincronismo de iCloud, do Apple, de iCloud e do Google Play. E aí tem as contas de sincronização, se você permite, a parte de e-mail, né, que essa daqui é a mais importante, que ele vai ler e automaticamente já vai fazer isso daí para o usuário. No navegador também você consegue colocar algumas permissões. Alguns aplicativos você consegue bloquear, não são todos, alguns passam, tá? Principalmente em Android, alguns aplicativos aqui passam. Consegue bloquear jogos também. Parte de hardware, tem câmera, Bluetooth, Wi-Fi, tem
várias configurações que você pode bloquear no aparelho do usuário. Parte de homing, isso daí é interessante para diretor, né? Que você consegue permitir homing de voz sem configuração. Então, se ele for viajar para fora, isso daí já fica habilitado no aparelho dele. Ele não precisa ficar configurando. E alguns recursos aqui é permitir descagem de voz, consegue bloquear, permitir copiar e colar as configurações. Se ele recebe um arquivo, ele copia e cola para um outro lugar, você consegue bloquear isso. Então tem muitas políticas que pode ser implantada e isso daí vai depender de cada organização, de qual a maneira que a organização trabalha. Tá? E tem a parte de conformidade, que é uma outra política que é padrão, tem que ter ela criada para poder criar as outras políticas de configurações. Aí tem a parte política de Exchange, SharePoint e ActiveSync que você faz diretamente lá tanto no Office 365 quanto no ambiente on-premise. E o termo de condições, daí que é muito importante hoje ter esse termo de condições ali, o usuário na hora que ele colocar o e-mail e a senha dele no dispositivo dele, ele vai ver que a empresa tem lá um termos de aceite, que ele vai fazer o controle disso, daquilo, tudo certinho, porque o usuário vai falar, me bloquearam aqui, tentei mandar um arquivo para outra pessoa e não consegui, não. Tem um termo de aceite que a empresa vai criar, vai falar, ó, é isso daqui. Se você leu e aceitou, você aceitou. Então você está dentro da conformidade da empresa. Isso daqui é bem importante. Aí a parte de relatórios, que aqui você consegue ter vários relatórios também. Consegue editar por grupos, qual grupo que você quer ver os relatórios. E a parte onde faz toda a configuração do Intune, né? Aqui eu tenho 27 dispositivos, a minha conta está ativa, F-Câmara, eu tenho aqui 20%, 20 GB de espaço, eu tenho 0,01 GB de aplicativo ali, não tem nem 1 mega de aplicativo. Aí aqui você faz as configurações de quem vai fazer a administração, quem é administrador inquilino, quem faz a gerência dos dispositivos. E a parte de dispositivo móvel, né? Para funcionar toda essa suíte, aqui ele só vem pré-configurado e funcionando para Android. Para iOS tem que fazer algumas configurações, para o Windows Phone também tem que fazer algumas configurações. O Windows 8.1 ele já vem com algumas coisas funcionando, mas tem que fazer algumas configurações também. Tá? Se for ter o controle de Exchange, também tem que fazer a configuração. Então ele vem cru e você vai ver a sua necessidade de fazer a configuração. Eu já acho legal fazer toda a configuração, pelo menos dessa parte de gerenciamento móvel, porque se você faz só de um, aí entra um cara, você faz de um cara que tem um iOS, aí entra um cara que tem Android, você tem que ficar criando várias vezes. Então eu já acho interessante você já fazer todas as configurações, deixar tudo certinho, que aí o resto é só criar política, e política é bem simples de ser criadas, né? E aqui é onde eu faço a configuração do portal. Quando o usuário for acessar, ele vai ver F-Câmara Consultoria, infraestrutura, telefone, com quem que ele pode mandar um e-mail para abrir um chamado, ou entrar diretamente na nossa ferramenta de chamado. Aí é onde eu coloco o logo, personalizo a telinha tudo certinho. Eu vou pegar meu celular aqui e vou ingressar ele no meu ambiente. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, esse aqui é meu celular. O Windows Phone está na versão 8.1. O aplicativo que eu falei para vocês é esse portal da empresa, tá? Que é o Company Portal. Vai carregar aqui, tá no Wi-Fi, mas é aquele. Bom, esse aqui é o painelzinho. Eu vou digitar lá meu usuário e minha senha.
Bom, ele vai entrar lá no painel e vai registrar o meu aparelho. Ele vai validar, ver se está tudo na conformidade, ver se está tudo certinho. Na hora que eu entrar nesse portal, ele vai me mostrar também os meus dispositivos que estão configurados lá. Então esse daí é o portal, isso daí é a experiência do usuário, né? Ele vai colocar o e-mail dele e a senha, automaticamente ele já está dentro do ambiente da F-Câmara. Então o que a F-Câmara me liberou de aplicativo que é dela e ela me liberou para utilizar? Word, WhatsApp, Skype, Instagram. Deixa eu ver se tem mais algum outros. Que não apareceu todos aqui. O Facebook não tinha aparecido. Então ele vai me disponibilizar esses cinco aplicativos. Aí eu vou lá, instalo ele no meu dispositivo e quem faz a gerência desses aplicativos, a partir do momento que eu faço o ingresso no ambiente, a F-Câmara. E aqui ele vai aparecer, ó. Eu tenho o meu notebook, tenho o Outlook, que é aquele aplicativo que está no meu outro dispositivo, que é um Android. Eu tenho 2 celulares com Android, então tem aqui um Android, uma versão e um outro aparelho. E aqui eu tenho o Outlook. Ali você consegue ver, ó, é um LG D690. Então esse eu tenho ali quatro dispositivos já sendo. Eu vou tentar ingressar esse daqui para ver se ele vai. Olha, apareceu aqui, ó, Samsung, LG, o Outlook para iOS e Android, né, que é o aplicativo que eu falei para vocês. Eu vou dar um registrar esse dispositivo. Diferente de todas as outras plataformas, o Windows ele tem esse portal da empresa que já vem de fábrica no aparelho, tá? Se eu tivesse ido antes e já tivesse adicionado essa conta sem um aplicativo, ele já iria diretamente me ingressar na empresa. E aí ele já puxaria todas as políticas do ambiente. Eu vou colocar aqui. Tá dando para acompanhar aí certinho? Tá dando muito lag? Como é que tá? Deixa eu colocar aqui meu servidor. Deixa eu pôr isso aqui direto. Bom, aí ele está entrando no domínio e está registrando o meu aparelho. Agora eu só vou confirmar a senha. Eu coloquei a senha, deixa eu ajudar lá, beleza. Bom, eu tinha colocado a senha errada aqui, perdão. Bom, aí minha conta foi adicionada no ambiente da F-Câmara. A partir desse momento, se você for em empresa, ele vai estar participando da F-Câmara Consultoria. E o meu dispositivo ele vai entrar na conformidade aqui. Bom, aqui onde fica o ligar, o e-mail, o portal, se eu clicar aqui, ele vai diretamente para o nosso portal de chamados. Deixa eu ver. Ele está replicando as configurações ainda. Mas ele já vai aparecer para mim no portal do. Deixa eu ir lá em grupos. Ele ainda está replicando, ainda não apareceu aqui para mim. Só está os últimos 5 mesmo. Ele está aparecendo um outro, mas daí foi um outro dispositivo. Bom, mas isso daí foi mais para
para vocês terem uma noção de como funciona, né? O usuário vai colocar o e-mail e a senha para ele e automaticamente esses aplicativos que foi disponibilizado para ele vai aparecer no dispositivo para ele utilizar. Ele saiu da empresa, automaticamente os aplicativos saem e os documentos também saem. Eu vou mostrar agora só o que ficou faltando, que é o RMS, só para não estender muito, senão vou acabar atrapalhando vocês aí. O portal do RMS ele tem dois portais. Tem um portal que é só para baixar a aplicação, que você baixa a aplicação e instala no computador ou nos devices. E tem esse portal que é o portal onde você, automaticamente, quando você cria um documento com as políticas e faz o compartilhamento dele, você consegue gerenciar por aqui. Bom, eu tenho alguns documentos aqui que eu já fiz alguns compartilhamentos. Vou entrar nesse aqui, ó, só para vocês terem ideia de como é que funciona. Eu tenho a ideia que o Eric ele pegou, ele viu uma vez só o documento, tá? Esse documento eu deixei para ele lá com permissão, a hora que ele quisesse ver e tal. Que aqui não tem a data, foi o dia que ele viu, foi no dia 15 de setembro. E tem a localização da onde abriu esse documento. Então se eu clicar aqui no 1, eu sei que foi daqui de São Paulo. Ele não consegue aproximar mais que isso, tá? Ele consegue verificar que o documento veio daqui de São Paulo. Então eu consegui, o Eric visualizou esse documento daqui de São Paulo. Se alguém tivesse compartilhado com uma outra pessoa e essa pessoa não tivesse permissão, eu ia ver aqui para onde que foi compartilhado e qual a permissão que, né, no caso ele não tem permissão, ia dar deny, fora o e-mail que eu ia receber, ia dar deny aqui para ele. E aqui eu a qualquer momento posso vir aqui e dar revogar o documento, tá? As notificações por e-mail, ele vai aparecer igual tá aqui embaixo aqui, ó, confidencial, docx, aí vai estar o e-mail da pessoa, o oxdeny, da onde, o dia, a data e a hora e de qual localidade que a pessoa tentou acessar. Então isso daí é bem interessante, porque antes de uma pessoa compartilhar um documento que é muito importante para a empresa e ela compartilhar esse documento e sair compartilhando por aí, ela não tem permissão para fazer isso e isso entra em políticas internas da empresa. Então, automaticamente essa pessoa vai receber um chamado de alguém por ter compartilhado um documento que não era permitido, né? E a qualquer momento eu posso vir aqui e dar um revoke access, que automaticamente ele vai remover a permissão do meu usuário, né? Eu compartilhei com o Eric, automaticamente ele vai parar de ver esse documento, tá? Então a parte do RMS ele é bem cru ainda, não tem muita coisa, tá? Ele já está aqui compatível com Excel, mas hoje ele é compatível com TXT. Vou mostrar para vocês aqui, vou criar só um documentinho aqui, só para a gente finalizar aí a apresentação. Isso aqui é um documento que eu criei, vou criar um outro também aqui, criar aqui, deixa eu ver, um Excel. Só 2 documentos. Com o RMS instalado na minha máquina, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito. Eu posso dar eu tenho 2 permissões que ele me traz diretamente do meu Office 365, que é as minhas políticas de DLP. E dá para criar também várias outras políticas diretamente no portal. E eu posso criar uma aqui, uma custom, para compartilhar esse documento. Ele vai verificar, eu tenho que colocar meu usuário, porque ele vai lá no RMS do Azure e vai verificar se o meu usuário tem permissão para poder fazer esse tipo de compartilhamento, né? Então aqui eu tenho várias permissões, só para ele ler, só para ele ler e editar, e ele não pode imprimir. Tenho aquele ler, editar, imprimir, anexar, e tem todas as permissões.
Aqui eu consigo colocar a data para o documento expirar, tá? O e-mail de notificação. E eu posso colocar aqui que a qualquer momento eu posso revogar esse documento. Então, vamos supor que eu queira compartilhar com um e-mail, um documento aqui com o Edson. Eu vou colocar aqui edson@fcamara.com.br. Ele não precisa validar se esse e-mail existe para poder fazer o compartilhamento. Coloco as políticas que eu quero, dou um aplicar, automaticamente ele vai compactar esse arquivo, vai deixar ele protegido e já vai abrir o meu Outlook já para enviar para essa pessoa. Tá? Então ele é bem tranquilo de trabalhar, é bem simples e aí vai da educação de quem está utilizando que vai criar os documentos, né? Então ele é bem tranquilo. Se eu fosse dar uma permissão custom aqui, deixa eu dar um confidencial aqui. Ele está verificando qual é a política para poder aplicar. Beleza. Bom, como é uma política que é padrão aqui, se eu tentar mandar um e-mail ou alguma coisa com algumas palavras, né, automaticamente, deixa eu ver se ele já vai aparecer os documentos. Esse portal ele tem hora que ele abre rápido, tem hora que ele demora. Ó. Mas ó, eu criei aqui hoje dia 14. Deixa eu colocar aqui por data. Ó, os dois documentos. Então meus dois documentos eles foram protegidos. Faz 2 minutos que eu protegi ele. E se eu quiser compartilhar com alguém e mandar esse e-mail, automaticamente a pessoa já vai receber. E aqui na minha caixa de e-mail, acabei de receber que eu compartilhei 2 documentos. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu acabei de compartilhar 2 documentos que a hora que eu quiser revogar, eu revoguei. E ele traz aqui qual o tipo de política que eu apliquei. Então eu apliquei 2 políticas que são importantes aqui da empresa. Tá? Se você criar uma política que é custom, do lado do documento vai aparecer PDocX, PDF, PXL. Ele vai colocar um P antes que ele está protegendo aquele documento. Então todo arquivo que está com P ele vai ficar protegido.